Boa tarde. Daqui a pouco iremos dar início a mais uma live aqui no BSSP. Uma live de suma importância que vamos debater o trabalho via plataformas digitais. O professor Cássio já está entrando. Boa tarde. Só aguardando o nosso querido professor André Zipperer para entrar. Ele acabou de entrar aqui, vamos já começar a esperar ele me chamar aqui. Boa tarde a todos. Vou aguardar só o doutor André me convidar para a gente poder começar e darmos seguimentos. Um abraço à minha amiga Samara, que acabou de entrar, essa grande advogada aqui do Espírito Santo. Boa tarde, André. Tudo bem, meu amigo? Tudo, e você? Melhor agora. Me conte uma coisa. Me conte uma coisa. Eu quero saber se você me ouve e me vê bem. Te ouço bem, te vejo bem. Então Tudo tá perfeito. bom. Joia. Tudo bem? Tudo justo e perfeito. Tudo bem. Então, ótimo. Então, eu vou... Para quem não me conhece também, porque eu estou usando um perfil aqui do BSSP, né? Queria me apresentar. Me chamo Alberto Nemer. Juntamente com Cássio Moro, estou na coordenação do MBA em Direito do Trabalho Aplicado, e temos aqui a presença do amigo e ilustre advogado André Zipperer. O seu sobrenome fala como, André? Me permite. Na verdade, como ele é alemão, ele é uma proparoxítona, então ele é Zipperer. Zipperer. Isso. Deixa eu só trocar o meu fone aqui, só um minutinho. Fica à vontade. Então, o que acontece? Inclusive, esses dias eu fui dar uma entrevista pro Heródoto Barbeiro. E ele fala alemão. Peraí. Foi para aquele jornal da Record lá que ele apresenta. E ele fala alemão, e ele, para minha surpresa, ele falou, inclusive, porque o Z no alemão ele tem som de TS. Então seria Zipperer. Por isso que ele falou, por isso que é uma propaganda. Aí eu falei, olha, pela primeira vez, nem o meu pai fala Zipperer no alemão correto. A primeira vez alguém falou, mas é uma proparoxítona, seria Zipperer, então a brasileirada tá bom, né? Bacana. Então, assim, o André é um grande amigo, sem muitas formalidades, né? Vai ser professor junto com a gente no nosso MBA, um MBA totalmente moderno, com a visão prática, com visões diferentes. E temos aqui, e essa live a gente vai poder também debater algumas coisas que possivelmente vai ser também debatido nesse MBA, né? Só um tira-gosto. E temos a honra de contar com você aqui, André. Muito obrigado pelo convite. Infelizmente, a carteirinha de fã número 1 seu não pode ser meu, porque é do Cássio. O Cássio é um grande fã seu. Então eu aceito. Grande amigo, é mais pela nossa amizade. Então, gostaria de apresentar a todos aqui o André, que é doutor em Direito pela PUC, advogado, sócio do escritório Zipperer Eminardi, professor universitário, pesquisador da USP, do GETRAB, membro de diversas comissões da OAB do Paraná, membro do IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros. Tenho grandes amigos da OAB aí do Paraná, e mande um abraço na pessoa do meu amigo Augusto Noronha, que hoje é nosso tesoureiro da OAB Nacional, um grande amigo. Tesoureiro da OAB Nacional, ex-presidente nosso ali, uma grande pessoa. É o que tem a chave do cofre, né? Eu costumo brincar com ele. Mas, meu amigo, vamos falar aqui, vou passar a palavra para você se apresentar, e peço também que você também faça propaganda aí do seu livro, que é excelente. Com a palavra, meu amigo. Bom, queria agradecer o colega, agradecer o Cássio, agradecer o pessoal da BSSP, do Centro Educacional, do qual a gente está preparando aí para vocês um grande MBA em Direito do Trabalho, que já vai considerar aí todas as novidades, tudo que tem de novo no Direito do Trabalho, as questões já da pandemia, as questões do teletrabalho, das plataformas digitais, tudo que tem de mais moderno hoje no Direito do Trabalho vai ter nesse MBA.
o corpo docente é super qualificado, tenho certeza que o corpo dos alunos também vai ser qualificado. E, bom, a apresentação já foi feita, né? Eu escrevi no ano que passou, lancei o livro sobre intermediação de trabalho via plataformas digital, está aqui pela LTR, ó. E a gente vem comentando sobre o tema. Na verdade, essa zona cinza do direito do trabalho é algo que sempre existiu, que não é novo, mas que agora, com a pandemia, o período essas pessoas ainda ganharam mais relevância. A gente está falando de muita gente, são 5,5 milhões. Então dá quase 15% de população que hoje está sob o manto da CLT. Nós temos o equivalente a 15% dessa população hoje trabalhando com a intermediação de plataformas digitais, por evidente que há uma oportunidade de geração de renda para aquelas pessoas que estão alijadas, né, do mercado de trabalho formal. Nós temos hoje no Brasil, lamentavelmente, que eu falo sempre que é uma cultura binária, uma cultura dicotômica. A CLT ela não consegue enxergar mais de 70%, quase praticamente 70% de toda a população economicamente ativa, 176 milhões de pessoas de população, 106 ou 106 milhões de pessoas economicamente ativas, e só dessas pessoas economicamente ativas, e dessas, somente 33 pessoas sobre o manto da justiça, do direito do trabalho sobre a CLT. Então nós temos quase 70% das pessoas que a CLT não enxerga, e é por isso que a gente defende uma regulamentação, né, do pessoal da plataforma. Eu concordo com você, André. Vamos fazer um bate-papo aqui bem informal, mas com a sua presença aqui com certeza muito rica em informações, em doutrina, então eu quero aprender muito com você. E eu concordo com você que eu venho batendo na tecla de que, para mim, a CLT hoje ela mais exclui do que inclui os trabalhadores, né? Porque, como você bem disse nesses dados, e esse excesso de rigor, esse excesso de direito, essas questões aliadas a essa insegurança jurídica e também a questão do ativismo judicial, eu entendo que é um convite muito grande para a informalidade. Então, essa é uma opinião minha, e eu gostaria de saber também, se você discordar ou concordar, vai ser um prazer de poder também evoluir sobre isso. E precisamos hoje, queremos ouvir de você, André, sobre repensar o direito do trabalho nesse século XXI. Nós temos hoje, né, essa questão, como você disse aí, dos trabalhadores de plataformas. Nós temos, é um debate não um debate regionalizado no Brasil, né? É um debate hoje mundial, é um debate hoje que a gente vê diversas cortes, seja trabalhistas ou Supremas Cortes, mundo afora, debatendo essa questão de eventual vínculo ou não, mas também é importante esclarecer que o vínculo no Brasil não é a mesma coisa que um vínculo nos Estados Unidos, que é um vínculo na Inglaterra, enfim. Então, eu queria te ouvir sobre isso para te debater depois, até mais nacionalmente, sobre questões do Brasil, o que você entende que pode acontecer, para onde iremos, se realmente você acredita numa regulamentação, ou vamos ficar sofrendo essa insegurança jurídica por um bom tempo. Olha, hoje, na verdade, veja, o que acontece? Nós temos no Brasil, repito aqui, uma cultura binária, tá? Ou a pessoa ela está na subordinação, ela faz parte do artigo 3º, né? Ela é uma pessoa que tem o trabalho subordinado, ou todo o resto, basicamente, né? A pessoa que tem o trabalho subordinado hoje, imagine que a gente está entrando num corredor, tá? Imagine que a gente está entrando num corredor. E a partir do momento que a gente entra no corredor, a gente tem duas prateleiras. A gente está carregando aqui uma relação de trabalho.
Estamos carregando uma relação de trabalho. Nós temos duas prateleiras. A prateleira da direita, a prateleira da minha direita, ela é livre e você pode colocar qualquer coisa nela, porque ela não tem nenhum anteparo. A prateleira da esquerda é do trabalho subordinado. Para você pegar uma relação e colocar nessa prateleira do trabalho subordinado, existe um anteparo, né? Um anteparo. E você só consegue ultrapassar esse anteparo se ela for de um formato exatamente igual ao buraco que está no anteparo. Aí a gente fica igual aqueles brinquedos de criança antigo. Você pega o quadrado, a peça quadrada, e querer encaixar no buraco redondo. Ela não vai passar. Ela não vai entrar. Entendeu? Então o que a gente acontece? Como tem essa prateleira que existe um anteparo, a gente não consegue encaixar, a gente acaba colocando. E aqui está cheio de direitos. Cheio de direitos. São aquelas 33 milhões de pessoas, né? Que estão sobre o manto da CLT, que é excludente, você tem razão. Isso é numérico, isso é matemático. Não é a gente que está inventando isso. Verdade. E a gente, o que acontece? E aqui não tem nada, nenhum direito. Como a gente não consegue encaixar nessa prateleira da esquerda, porque ele não se encaixa no buraco que vai permitir que a gente ultrapasse, a gente acaba colocando sempre na prateleira da direita. Essas pessoas não têm direito algum, além dos direitos que o próprio empregador, a própria empresa reconhece. Tá? Então, metaforicamente, basicamente é isso que acontece. E o que se propõe já em muitos países já existe. Tá? Inclusive, por exemplo, muita gente diz que existem decisões na Inglaterra, por exemplo, que reconhecem a laboralidade, né? O trabalho subordinado, o trabalho dependente que eles chamam, né? Fora aqui do Brasil. E não é verdade. Por exemplo, na própria Inglaterra existe a terceira figura, a figura intermediária, que que se situa entre o trabalho subordinado e o trabalho autônomo, que lá eles chamam de worker, né? Tem o self-dependent, né? Existe o subordinative worker, existe o worker, que é um meio caminho, né? E eu defendo, inclusive, isso não é uma questão de oportunidade, mas existe um fundamento jurídico para isso. Eu acredito que, nesse caso das plataformas, e outra coisa que a gente tem que chamar bastante atenção, não se trata de um fenômeno homogêneo. Não se trata de um fenômeno homogêneo. Tá? Isso é uma coisa, isso é uma questão que as pessoas estão falando e que também é errada e prejudica sobremaneira o estudo do fenômeno e o estudo e a possibilidade da gente conseguir construir uma legislação sobre o tema. Veja só. Nós temos só no Brasil, nós temos mais de 100 modelos de plataforma, que são 100 modelos de negócios diferentes uns dos outros, inclusive dentro da própria plataforma de transporte, tá? Do modelo de plataforma de transporte, hoje nós temos modelos diferentes, tá? E dentro Pessoal, eu acho que deu algum probleminha no Instagram, deve ter alguém ligando para ele. Vamos ver se... Porque a plataforma, ela fornecia um trabalhador que ficava fixo dentro do restaurante. E era sempre o mesmo trabalhador. Ou seja, correta decisão, né? Ou seja, e detalhe, era um modelo de negócio diferente dentro da mesma empresa. Então, a gente não pode partir, quando a gente vai estudar, quando a gente vai falar, só do modelo, por exemplo, eu nem gosto de citar eu nem gosto de citar nomes, né, de empresas, mas, por exemplo, a gente...
o próprio fenômeno passou a ser caracterizado com o nome de uma só plataforma, que é a própria uberização. E eu, verdade, de forma bastante particular, eu combato a utilização do nome uberização para caracterizar esse fenômeno. Por quê? Porque, primeiro, como eu falei, existem mais de 100 modelos de plataformas diferentes que são heterogêneos, né? E quando a gente fala de uberização, primeiro, é um termo reducionista, tá? E além dele ser um termo reducionista, ele prejudica, inclusive, o próprio estudo do fenômeno. Na medida em que, quando a gente fala de uberização, dá a impressão que todo estudo ou servir uma ou ferrar com ela. Tá? Verdade, pode falar. Não, eu queria mandar um abraço aqui para a professora Ana Silva Coelho, que também está aqui nos acompanhando. E eu concordo com você. Essa questão da questão binária e da prateleira, André, é muito importante realmente a gente abrir a cabeça para debater, né? Eu entendo, eu não consigo vislumbrar de hipótese alguma que esses prestadores de serviços se enquadram aí no artigo 3º, mas também entendo que a gente pode regulamentar essa questão, né? Igual, por exemplo, tem a regulamentação do representante comercial, né? Eles não possuem um vínculo empregatício, mas existe uma legislação própria que regulamenta a lei, algumas questões. Exato. Sim, representante comercial, lei 4.885 de 1965. E veja o seguinte, quando os defensores do vínculo, por exemplo, citam alguns tipos de argumentos em prol do vínculo, né? Como, por exemplo, o fato dos trabalhadores não poderem definir o seu próprio preço. A gente vai lá no artigo 29 da Lei 4.885 de 1965 e está lá no artigo 29 que o trabalhador não poderá conceder abatimentos, descontos e ainda deverá agir de acordo com as instruções dos representados, ou seja, vai muito mais além do que a própria definição de vínculo, e está lá na lei da representação comercial. Então é um argumento, aliás, franquias, terceirização não define vínculo, o rapaz do táxi não define vínculo, médico que atende pelo convênio, ele não define o preço do seu atendimento. Então verdade, essa questão do preço já deveria ser há muito já ultrapassado, né? Nós temos além desse dessa relação de trabalho dos representantes comerciais na zona cinza de direito do trabalho, por exemplo, nós temos sistema direto de vendas, né? Por exemplo, essas moças que são vendedoras de cosméticos, da Avon. Nós temos um livro muito importante da doutora Ludmila, lá da Unicamp, nesse sentido. Nós temos o pessoal da parceria rural, nós temos os cooperados e principalmente os trabalhadores avulsos, os avulsos portuários. Vocês que estão aí você está em Vitória, né? É isso? Isso. Aqui tem muito. Então, veja, o que é, o pessoal que está acompanhando a gente aí, principalmente o pessoal que está próximo do litoral, onde tem os portos, né? O que são é o OGMO, o órgão gestor de mão de obra, se não uma plataforma virtual, uma plataforma de intermediação de trabalho? Excelente. O que é o OGMO? Exatamente, o que é o OGMO, se não uma plataforma de intermediação de trabalho? Quer dizer, o OGMO faz exatamente o mesmo serviço. Lembrando que os trabalhadores avulsos e os avulsos portuários não são subordinados. Eles têm os mesmos direitos em razão de uma determinação constitucional.
tá? Tá lá no artigo 7º, 33, eu acho. Mas eles não são subordinados. E o OGMO é exatamente a mesma coisa. Aliás, outro exemplo, o primeiro exemplo que eu cito, eu chamo crowdsourcing, que seria o termo correto, né? De multiterceirização, a minha contribuição que está no livro, tá? Então, para mim, o primeiro exemplo de multiterceirização no Brasil, evidentemente que eu uso isso como um exemplo, né? Na medida em que, para ter multiterceirização, precisa haver uma chamada aberta, né? E uma nuvem humana, mas é a lei do salão parceiro, Alberto. A lei do salão parceiro é exatamente a mesma coisa. O salão parceiro, se não distribuir o trabalho, fornecer a demanda para que a pessoa trabalhe, né? Tenha acesso à demanda que é fornecida pelo salão parceiro. Que é uma analogia exatamente à questão do trabalhador avulso, do OGMO, do órgão gestor de mão de obra, e do salão parceiro é exatamente a mesma coisa. Exatamente não, mas muito próximo do que seria as plataformas digitais. Assim, onde é que eu assino, né? Eu concordo, assim, plenamente com o que você disse. Eu acho que o que precisava debater, e as pessoas, o que precisava gastar energia, eu costumo dizer, não é estabelecer um vínculo empregatício entre essas pessoas. É debater uma legislação para que possa vir regulamentar. Porque perfeito. A sua analogia eu gostei muito. Não adianta ter aqueles brinquedos de criança onde é um círculo querer botar um quadrado. Não encaixa. Nós precisamos evoluir nessa questão. Então, assim, a CLT não foi feita e não será ajustada, na minha opinião, eu gostaria de saber se concorda ou não, para essas modalidades. A gente precisa realmente evoluir para regulamentar. Inclusive, o IBOP, para você ver, o IBOP fez recentemente, né, junto a esses entregadores de aplicativos, vocês queriam carteira assinada ou não. Salvo o melhor juízo, 70% falaram que não querem. Não. E eu costumo fazer, André, uma pesquisa de campo, vamos assim dizer, né? Eu utilizo muito o Uber, utilizo muito as plataformas de entrega de comida e também utilizo muito um aplicativo de tipo Uber aqui do Espírito Santo que chama V1. E esse V1, as pessoas, os motoristas, são realmente carteira assinada. Então, e você conversando com as pessoas, você vê que realmente é um mundo totalmente diferente entre quem é o Uber, ou quem é 99, ou quem é, por exemplo, do V1, ou quem está realmente fazendo essas entregas. Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Não, só uma curiosidade que eu ia trazer. Tem um candidato a prefeito de São Paulo, se eu não me engano, ou de Campinas, agora, que é uma informação até que me chegou de forma recente, que está dizendo o seguinte: não chega de exploração. A própria prefeitura vai fazer o seu aplicativo. Bom, se a própria prefeitura vai fazer o aplicativo e se existe vínculo de emprego, então vamos fazer o que com o artigo 37 da Constituição? Nós vamos fazer concurso público para a pessoa Exatamente. Para a pessoa trabalhar para dentro do aplicativo, né? A grande vantagem desses aplicativos é o que eu chamo de facilidades de entrada, tá? O que acontece? Você tira uma foto, você está trabalhando. Não existe burocracia. E também não existe burocracia nem tipo de controle para períodos de trabalho. Você falou, por exemplo, que é CLT. De fato, e eu falo nas minhas palestras, e vou falar na aula, né, do BSSP, Alberto, que, por exemplo, eu poderia ficar falando isso aqui até amanhã, tá? Mas 80% da CLT não se aplica a essa relação de trabalho. Ela não se aplica. 80%. Tá? Vou citar um exemplo aqui para você. Tem tantos. Né? Vou falar aqui, senão não vou falar todos, senão o pessoal não se matricula no MBA lá da BSSP. Mas, por exemplo, jornada. A pessoa pode estar registrada, não registrada, online, offline, on work e off work. Tá? O que eu considero para fins de contagem de jornada?
de limitação de jornada e contagem de hora extra, que vai influir em faltas justificadas e vai influir em férias e vai influir numa infinidade de outras coisas. Mas, pô, a contagem de vários descansos reguladores. O que eu considero? Registrado é registrado. O simples fato de eu me registrar na empresa já faz com que eu tenha direito? Não, peraí. Então, online ou offline? Muito bem. Eu acordo, fico online, viro para a direita e vou dormir. Isso. Não, peraí. Outra coisa, qual que é a diferença do V1 e a diferença da outra plataforma, por exemplo? A pessoa do V1 tem que trabalhar exclusivamente para o V1. Tá? E a pessoa das outras plataformas, por exemplo, o período online, o período offline, o período online, que muita gente quer dizer que tem muita gente que quer dizer que se trata de período à disposição da plataforma, só que a pessoa trabalha para 5, ela fica online em 5 plataformas diferentes. E ela escolhe com qual vai querer. E ela pode escolher com qual vai querer. E ela, inclusive, aceita pedidos de outras plataformas, quantas vezes você fez pedido lá na sua casa e você fez um pedido por uma determinada plataforma e a pessoa chega em uma plataforma colorida lá, a mochila colorida de outra plataforma. Por quê? Porque o período online não é necessariamente período à disposição. Ele não é lá. No momento da exclusividade, que essa informação chega para o trabalhador, é onde o trabalhador recua no sentido de não querer ser mais registrado. Entendeu? E daí o que acontece? Fica o tempo on-work e off-work. Por exemplo, a questão de férias, ou faltas justificadas. Eu só quero trabalhar quarta, quinta e sexta à noite. Tá? Quarta, quinta e sexta à noite. No segunda e terça, eu tenho que avisar que eu não quero ir trabalhar? Eu tenho liberdade para não ir. Eu tenho que avisar, isso vai ser considerado falta? Né? Dr. Jorge Pinheiro Castelo de São Paulo, e muita gente advoga que não, veja, é como se fosse um trabalho intermitente. A diferença está nisso. Primeiro que você não tem que avisar 48 horas, se trata de micro-relações. Para trabalhar numa micro-relação. Então, quer dizer, daí veja, percentual de aprendizes, percentual de PCDs, CIPA, direito coletivo de greve, isonomia salarial, meio ambiente de trabalho, periculosidade em trabalho remoto. Quer dizer, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando. A CLT ela é um excepcional caderno legislativo, só que ele foi feito para o trabalho de chão de fábrica, para o trabalho industrial, do trabalho do início da década de 40, e hoje ela não mais enxerga essas novas formas de trabalho. Né? E é por isso que nós temos que pensar em coisas diferentes. É o que eu chamo de inadequação legislativa. Tem outras questões, mas essas já são suficientes aí para a gente trazer o nosso... para a gente ilustrar, né, claro, o nosso pensamento. Eu costumo fazer nessa minha pesquisa de campo, vamos assim dizer, por exemplo, quando eu pego um Uber, eu pergunto, por exemplo, se ele vai numa quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia de jogo, né? Eu sou botafoguense, né? Eu não sei qual é o seu time, mas a minha qualidade é ser botafoguense. Então, normalmente... Mas peraí, calma, tem um detalhe. É isso que eu não entendo de vocês. Vocês moram no Espírito Santo, torce para time de outro lugar. Não temos times, infelizmente. Você tem que torcer para a Desportiva. Entende? Não, eu torço pro Rio Branco e sou botafoguense e também hoje eu torço pro Buffalo Bills. Hoje eu vejo mais futebol americano que futebol soccer, né? Vamos assim dizer. E queria deixar aqui um abraço pro nosso amigo Túlio Massoni, que está aqui. Túlio Massoni, uma das maiores autoridades em direito coletivo do trabalho do Brasil. Eu sou um grande fã do professor Túlio Massoni, acho ele muito acima da média. Fico muito feliz. E ele faz parte também do nosso MBA. Do nosso MBA, exatamente.
Aí eu queria falar para você o seguinte, André, por exemplo, a gente pega... Ó, doutor também, doutor Bratefix aqui também, o nosso especialista em games online. Aliás, que é outra questão também que não é verificada, não é vista pela CLT. Quer dizer, são diversas situações. Verdade. Então, assim, é uma questão que, por exemplo, o que me incomoda, André, nessas pessoas que ficam amarradas, né, nessas questões ultrapassadas, né, psicológicas, fazendo malabarismos psicológicos para se pegar o que é redondo para botar um quadrado, né, para encaixar. Não faz sentido. Nós precisamos pensar para frente, né? Um exemplo muito clássico, só para dar esse exemplo que eu vou te passar a palavra. Essa questão, por exemplo, do V1 e do Uber. Eu vou para casa agora de V1. Eu vou perguntar para ele se ele vai poder parar na hora do jogo para ver o jogo. Ele falou, não, eu tenho horário a cumprir. Se eu não for, eu vou tomar pau. Exatamente. Se eu perguntar para o cara do Uber, ele fala, não, eu paro a hora que eu quiser, vejo o jogo, amanhã se eu acordar de ressaca, eu sequer preciso trabalhar, eu sou dono de mim. Então, assim, a gente precisa realmente tirar essas amarras do passado e olhar para frente. É o que eu tenho batido muito. Desculpa ter te interrompido. Não, imagina, não, na verdade a gente se empolga na hora de falar, né? Mas, por exemplo, existe a própria... se você for pegar o conceito que a OIT traz de plataformas digitais, ele fala lá que na verdade, são plataformas, são condições de que conectam oferta e demanda e estabelecem condições de governança entre elas. Então, tem muita gente que confunde o que a gente chama de condição de governança com aspectos que lembram subordinação. Eu sempre digo o seguinte, por exemplo, uma das questões que é muito levantada é o seguinte, olha, não, existe punição. Se a pessoa recusa três chamadas, ela fica lá 1 hora sem receber chamada. Então existe uma punição, é o caráter punitivo, né, do que se chama da subordinação subjetiva. Eu falo, olha, veja, o que a plataforma faz nesse caso? Estabelece condição de governança. Ela oferece para o requerente, para o consumidor final, para aquele que finalmente vai aproveitar do resultado do trabalho do trabalhador, ele oferece condições de governança. Porque o que acontece? Se você quer, por exemplo, um professor de educação física, ou um professor de tênis, ou enfim, você liga para a pessoa 1 vez, você liga para a pessoa 2 vezes, você liga para a pessoa 3 vezes. Você vai continuar ligando para a pessoa para contratar? Perfeito, perfeito. O que acontece? Então, o que a plataforma faz? A plataforma faz, olha, eu faço isso para você. Eu estabeleço uma condição de governança. Para quê? Para que eu não fique ligando para a mesma pessoa eternamente. Ou seja, eu substituo você. Tá legal isso? Você me dá a oportunidade de substituir você nesse campo. E daí eu ligo para uma outra pessoa. Então, essa é uma questão. A outra questão que você falou, eu gosto sempre de ressaltar isso aqui, nós temos aí uns 40 minutos, mas eu quero a Sônia aqui, tá? A conclusão é que não se trata de trabalho subordinado e não se trata de trabalho autônomo, que isso, na verdade, se trabalha de trabalho coordenado. O que é o trabalho coordenado? Inclusive, que o ex-patrão aí do Túlio Massoni defendeu há mais de 20 anos atrás, há 15, 20 anos atrás aqui no Brasil, para mim, o maior juslaboralista da história no Brasil, o Amaury Mascaro Nascimento, que já falava de coordenação ao invés de subordinação. O que é a coordenação? Você estabelece condições pré-contratuais que limitam o poder de direção, ou seja, são condições pré-contratuais e você trabalha dentro dessas condições pré-contratuais. O Homero Batista, por exemplo, quando ele analisa a parceria rural, ele fala em relação de simbiose. Você se submete a uma série de exigências
desfrutando de independência. Exatamente isso que eu acho. O professor Amaury, inclusive, ele falava qual que é a diferença de coordenação e subordinação. O que é coordenar? Ordenar junto. E subordinar, ordenar unilateralmente. E lógico, muita gente fala, mas a parasubordinação na Itália ela não funcionou, né? Tanto que tiveram que mudar a lei. A parasubordinação ela não é a coordenação. A coordenação ela fundamenta a parasubordinação italiana. Aliás, para ressaltar, o código, o artigo 490 do CPC italiano, veja que curioso, é CPC lá, o artigo 409, ele não fala em nenhum momento do nome parasubordinação. Ele fala em COCOCO, né? Que é coordenação continuada, né? Coordenação continuada. Ou seja, a coordenação fundamenta para a subordinação. E nesse caso, me parece um caso óbvio, claro, evidente de coordenação. Aliás, se não houvesse coordenação, seria completamente autônomo. E eu não entendo o que é autônomo. E se fosse completamente autônomo, ele não precisava de legislação própria. Tá? Agora, a legislação própria, ela tem que proteger também sem matar o plano de negócio, né? O modelo de negócio que já se mostrou útil. Perfeito. Tanto para o consumidor, quanto para a sociedade, quanto para o trabalhador. Perfeito, perfeito. Concordo plenamente. E André, me tira uma dúvida aqui. No que a gente tem visto hoje, estou vendo aqui até a participação ativa do nosso querido Túlio. Dentro do que você estudou, dentro das suas conclusões, para onde você acha que a gente vai caminhar? Eu sei que ninguém tem bola de cristal, mas a gente pode sentir uma tendência. O que esperar, dessas questões de plataforma? Esperar um ativismo judicial da Justiça do Trabalho, que ela adora, respeitosamente falando. Esperar realmente de uma questão legislativa. Qual é o seu feeling sobre isso? Tá, só esclarecendo que o professor Túlio está falando aqui, COCOCO é colaboração coordenada e continuativa. Tá? É colaboração coordenada e continuativa. Tá? Bom, hoje nós temos 7 projetos que tratam do tema. Existem 2 que são projetos, na verdade 3 que são mais importantes, que é o projeto, o mais complexo deles, que é o da deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, o projeto do deputado Júlio Delgado e o projeto, que esses são os o projeto do deputado, do senador Jacques Wagner da Bahia, é um projeto que trata exclusivamente da questão previdenciária. Lá previdência, né? Já o da Tabata Amaral e o do Júlio Delgado, eles são mais complexos, principalmente da deputada Tabata Amaral, que traz, inclusive, questões de horário, enfim, diversas situações. Só que o que acontece? Ele não tem, aliás, como todo e qualquer projeto de lei, ele me parece que carece de um estudo de impacto financeiro e de impacto econômico. Tá? Por quê? Veja, até está na minha palestra, isso que eu sempre trago o seguinte, inclusive esse é o fundamento pelo qual não se deu vínculo de emprego no Uber, lá na primeira decisão do ministro Breno Medeiros. Veja, como é que ocorre a divisão dos valores, tá? Nessas relações de trabalho. 80% vai para o trabalhador e 20% vai para o Uber, certo? 80% para o trabalhador, 20% vai para a plataforma digital. Isso varia de 80 a 75, 20 a 25. O que acontece? Caso o vínculo seja reconhecido, tá? Você vai ter que recolher, né? Sobre o valor pago, fundo de garantia, multa rescisória, RAT, salário de educação, 13º salário, férias, INSS, Sistema S, Senac, Senai, Sebrae, INCRA, fora as verbas
que são verbas convencionais, tá? Ou seja, isso tudo dá 62,74% do salário, fora os convencionais, certo? Perfeito, 62, Alberto, 0,74 sobre 80 dá 50,20%. Ou seja, o que a empresa tem que gastar com aquela relação é o 2,5 vezes o que ela faturou. Ou seja, não há modelo econômico, a conta não fecha. Não existe modelo de negócio de plataforma digital, da modo como a gente conhece hoje, com o vínculo de emprego, porque eles são incompatíveis financeiramente. Aí, como eu disse em outra... mas então que aumente-se o valor. Daí é o seguinte, ou você vai aumentar o valor para o consumidor final, né? Por quê? Porque esse 20% vai ter que ser aumentado também. Ou você vai aumentar o percentual que é recolhido do trabalhador, o que vai gerar um prejuízo para o trabalhador. Né? Sem dúvida. Ou seja, isso é matemático, não sou eu que estou dizendo. Sabe? Já existe decisão do TST nesse sentido. Então é matemático, não sou eu que estou defendendo. Isso é matemático. São incompatíveis financeiramente, economicamente. Exatamente. Além, só somando, André, eu acho que assim, além de ser incompatível matematicamente falando, é incompatível legislativamente falando, né? Voltando naquela tecla, eu acho que não tem como a gente estabelecer o artigo 3º a esses prestadores de serviço, né? O que pode se debater, e bato nessa tecla novamente, é debater uma legislação específica. Mas, e vou além, as pessoas, segundo o próprio Ibope, que estão nessas plataformas, elas não querem a rigidez da CLT. Elas não querem ter aquela obrigatoriedade, elas não querem ter aquela subordinação, elas querem ter efetivamente a sua liberdade de prestar serviço para qualquer plataforma, no horário que quiser e da forma que bem entender. Tá. O doutor Túlio, ele pergunta da perícia no algoritmo, né? Então, no algoritmo, tá? Da plataforma digital. Para ver a questão da subordinação, né? O que eu acho. Inclusive, nós tivemos aqui mesmo no Paraná, em São José dos Pinhais, uma ação também contra uma plataforma de transporte, e o juiz deferiu a perícia no algoritmo. O juiz Leonardo Vandelli, aqui do Paraná. Veja, tudo isso, o que eu acho? Tudo isso vai... O que o algoritmo faz, o que o algoritmo controla e o que o algoritmo determina, a gente já sabe. Não vai ser novidade para absolutamente ninguém. Entendeu? Que ele diz o preço, que ele diz o caminho, que ele, de 3 que você recusa, ele bloqueia você por um determinado tempo. Isso a gente já sabe, não vai ser novidade. Tá? E pode ser um padrão de qualidade também, né, André? Veja, qualquer negócio jurídico entre as partes, qualquer tipo de contrato, seja ele qual for, de trabalho, civil, vai estabelecer para ambas as partes deveres e direitos para ambas as partes, entende? Então, o que vai do entendimento, então, do operador do direito do trabalho, seja ele professor, seja ele acadêmico, seja ele um juiz, seja ele um advogado, compreender se essas questões são indicativos de subordinação ou não. Né? Que nem eu te falo, hoje já está se ampliando tanto o conceito de subordinação, ou seja, as pessoas já estão... isso aí está sendo ampliado de tal forma, esse conceito de subordinação, que daqui a pouco, subordinação integrativa, daqui a pouco a pessoa que vende Coca-Cola lá na praia de Itapuã, em Vitória, vai pedir em Vila Velha, vai pedir vínculo de emprego
com a Coca-Cola em Atlanta, porque é subordinação integrativa, ele faz parte dos fins da empresa. Ou seja, está se ampliando tanto o conceito de subordinação que eu falo, as pessoas estão dando duplo twist carpado hermenêutico, entendeu? Justamente porque a subordinação está valendo de qualquer coisa aqui. Então, nesse sentido, eu acho que, independentemente daquilo que o algoritmo faz ou deixa de fazer, a gente já sabe. Ou seja, as pessoas sentem na pele. As pessoas vão lá e dizem, olha, é isso, isso e aquilo. Não vai se encontrar absolutamente mais nada. Todo mundo sabe que se eu quiser trabalhar quinta e sexta, eu só trabalho quinta e sexta. Então, só fazendo um parêntese, essa questão dessa ginástica hermenêutica é muito importante, se diz, porque nessa relação existe uma diferença muito grande, eu costumo dizer também, André, que é o seguinte: o prestador de serviço ele tem uma mágica, né? Vamos assim dizer, ele tem o botão do on e do off, ligado ou desligado. Isso só cabe a ele, ligar ou desligar. Ponto. Agora, quando ele liga, por óbvio, tem algumas regras que ele deve seguir. Não é uma relação solta, é uma relação que se tem regra. Como você disse, como qualquer outra relação sem vínculo empregatício. Como, por exemplo, se você vai contratar uma marcenaria, por exemplo, você vai lá botar regra, botar multa, vai botar se descumprir, se não entregar na qualidade. Isso quer dizer que a pessoa que você está contratando para fazer sua marcenaria vai ter vínculo empregatício com você? Eu acho que não. Então, eu acho que eu comungo integralmente aí com o seu pensamento. Então, é isso. E outra coisa, tem novos, muito pior do que isso, existem novos direitos que foram construídos nessas relações digitais que não são, obviamente, enxergados pela lei trabalhista porque eles não existiam. Um deles é a partir do momento que você utiliza de uma dessas plataformas digitais, você pode, ao final, fazer sua avaliação no método de 5 estrelas, de 1 a 5. Essas pessoas, dentro da plataforma, elas passam a construir uma reputação digital que se mistura com o seu nome, com a sua honra, com a sua boa fama. E é um novo direito de personalidade digital. Não por diferente disso, que existe uma resolução do Parlamento Europeu, lá que se chama Agenda da Economia Colaborativa, que é de 2017 já, que diz que os trabalhadores das plataformas colaborativas devem ser beneficiados com portabilidade de notação que constitui o seu valor no mercado digital. Ou seja, você pode pegar a sua reputação digital e fazer a portabilidade dela, levar para outra plataforma. Não por outro motivo, que o próprio artigo 18 da LGPD, no seu inciso 5º, diz que o titular dos dados pode obter do controlador a portabilidade dos seus dados e fornecer a outro prestador de serviço. Ou seja, já existe, inclusive, no Brasil, no artigo 18 da LGPD, a possibilidade de você poder pegar a sua reputação digital e levar para outro. E isso é absolutamente inovador. Está no meu livro, é a primeira vez que isso é tratado no Brasil, que isso é reconhecido no Brasil, bacana, que é o direito reputacional digital. E veja o problema que isso nos traz. A tua reputação, ou seja, o teu nome, a tua boa honra, que aquilo que lhe é mais caro, está na mão de um terceiro. Ou seja, e as pessoas ficam atrás de 13º salário, fundo de garantia, enquanto mais importante que a autodeterminação informacional, ninguém está pensando. Inclusive, nenhum dos projetos fala. Entende? Então, as pessoas estão mirando no lugar errado. Como se 13º salário e fundo de garantia fosse fundamento para trabalho decente. E não é. E não é. Quer dizer, se fosse assim nos Estados Unidos, lá nenhum trabalho seria decente. Entende? Verdade. Então, as pessoas estão... Outra coisa, a professora Caroline Tupinambá bem fala. A ideia de você querer defender essas pessoas a partir de uma nova legislação é muito mais benéfica a eles, muito mais protetiva, do que você insistir em colocar eles
num vínculo empregatício, subordinado, no modo como existe hoje. Né? E eu só queria trazer para você uma última comparação que a professora Carolina Tupinambá trouxe e faz, e eu acho absolutamente sensacional. E ela diz o seguinte, Alberto, veja, antigamente as pessoas só existia um regime de casamento, a pessoa poderia ser casado com regime total de bens. Né? Hoje a pessoa pode ser casada com regime total, com regime parcial e com separação total. E as pessoas querem ficar, as pessoas querem morar junto, as pessoas querem, enfim, se encontrar de vez em quando, querem noivar. E no direito do trabalho, a lei ela diz o seguinte, não, você é obrigado a reconhecer pela lei que só existe um regime, que é o regime de casamento, senão não vale, senão você não vai ter direito nenhum. É exatamente o que está acontecendo hoje no direito do trabalho. Entende? Verdade. Perfeito. Perfeito. A gente está chegando no fim, André, e eu queria te fazer aquela pergunta de $1 milhão, vamos assim dizer, né? Na sua visão, qual seria, se você pudesse hoje ter o poder da caneta e fazer uma legislação, o que você acha, como é que seria essa relação? O que você botaria no papel para regulamentar essa relação? Tá. A tua pergunta é uma falhada aqui, mas eu entendi a pergunta para a gente não perder o tempo. Que é o seguinte, eu já fiz, inclusive, uma proposta de legislação e mandei na época que aquele grupo de estudo coordenado pelo Ives Gandra Martins estava fazendo uma revisão da CLT na época e me foi pedido e eu enviei para eles. Veja, tinha 10 artigos só, tá? O que eu compreendo? É a mesma coisa do teletrabalho. Intervenção mínima da lei, tá? Você estabelece limitação de horas de trabalho, você estabelece a possibilidade das pessoas se organizarem coletivamente, você estabelece proteção contra a discriminação, né? E você oferece proteção contra para a autodeterminação informacional e deixa todo o resto, como são muitos modelos de negócio diferentes, para organização coletiva, para que haja uma negociação específica para cada categoria e para cada modelo de negócio. Então é muito importante, que nem ontem a doutora, não lembro quem falou, que disse o seguinte, se a gente não der força para os sindicatos, para a negociação coletiva, os sindicatos não vão sair da adolescência nunca. E já faz quase 80 anos que eles estão na adolescência. É verdade. Entendeu? Então, é isso. A gente... por exemplo, foi perguntado aqui como os trabalhadores podem se organizar coletivamente. Tá? Esse é um grande problema também, porque os trabalhadores, do modo como existe hoje, eles não se veem como pessoas que têm interesses em comum. Eles se veem como pessoas que são competidores entre si. Entende? Então, nós precisamos trazer, e principalmente oferecer, os sindicatos precisam oferecer, como o Domênico De Masi fala, contramodelos válidos. Ou seja, o sindicato já tinha que ter mandado alguém para Cornell, para a Universidade de Cornell, lá em Nova York, para estudar o algoritmo, para conseguir oferecer um contramodelo válido. Porque se ficar negociando bobagem, bobagem no sentido de não técnica, né? O próprio trabalhador ele não vai se sentir estimulado a procurar a entidade coletiva, entende? Concordo plenamente. Meu amigo, infelizmente a gente está subordinado ao tempo do Instagram, não temos condições, temos a limitação aqui de 1 hora e já estamos chegando ao final. Eu gostaria de agradecer demais
a sua presença, agradecer muito os seus ensinamentos, e registrar aqui que concordo 100% com você. Agradecer a participação aqui de todos, especialmente aqui da Samara, do Cássio, do nosso amigo Túlio, e convido a todos em breve, estaremos divulgando esse MBA, do qual temos a honra de ter você como professor também, tá? E deixar aqui um abraço também para o Léo Belo aqui, que é professor. Muito, muito, muito obrigado, e deixo você para encerrar, meu amigo. Olha, eu queria dizer o seguinte, citando aqui uma questão que eu sempre falo, todos nós, inclusive as pessoas que estão comentando e nós aqui que estamos participando, nós somos todos imigrantes digitais. A gente nasceu numa época antiga, e agora a gente migrou para essa. As pessoas que são nativas digitais, que têm consciência, que já nasceram com essa nova cabeça, com essa nova, que não vieram, talvez elas consigam oferecer uma resposta que seja mais adequada do que nós, que ainda temos que andar para frente com a cabeça virada para frente, não com a cabeça virada para trás. Falhou aqui, desculpe, mas eu ouvi bem. Queria agradecer, André, também vou aproveitar e fazer um merchandising aqui do livro que o Cássio participou, o Túlio. A gente fez uma coleção aqui de Direito do Trabalho e o Coronavírus, uma coleção internacional com 3 volumes. Ficou show de bola. Parabéns! Valeu. Para quem não pôde chegar antes, a live vai ficar salva. Agradeço demais, meu amigo. E em breve estaremos juntos novamente em outras lives e na sua aula, que estou ansioso, inclusive irei participar como aluno. Muito obrigado. Eu que agradeço a BSSP pelo convite, ao Cássio e a todos que participaram. E quem quiser falar comigo, entre no meu Instagram, tá aí, é só me seguir, façam perguntas, e que eu não tenho pretensão nenhuma de estar certo. Pode ser que esse primeiro livro que eu escrevi aqui no Brasil, né, daqui a 50 anos as pessoas falem, olha, ele estava completamente errado, mas de acordo com as informações que a gente tem hoje, é a conclusão que a gente consegue chegar. É verdade. É no ponto e no contraponto que a gente acha a convergência. Eu acho que isso que é muito importante. Na academia, esse livro aqui foi minha tese de doutorado. Na academia, a gente fala que a tese só é válida se ela for testada. Então, é só no contraponto que a gente consegue fazer com que a nossa tese esteja correta. Tá certo? Verdade. Parabéns, meu amigo. O seu livro é um grande sucesso. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Um abraço a todos. Fique com Deus. Eu agradeço, também desejo o mesmo e espero estar com vocês brevemente aí em Vitória, um dos 7 estados brasileiros, o Espírito Santo, que eu ainda não conheço, tá bom? Então, aguardo o convite presencial aí. E a muqueca capixaba vai ser por conta do Cássio, tá? Pode ficar tranquilo. Tá certo. Ele que venda aquela bicicleta dele lá para pagar. Exatamente. Um abraço, tá bom? irmão. Um abraço. Valeu. Tchau. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.